Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, sábado da 21ª semana do Tempo Comum, dia 30 de agosto. E assim, é com muita alegria que nos encontramos para assim partilharmos a palavra de Deus. Hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus no capítulo 25, versículo do 14 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles, lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2, mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantasse e ceifa onde não semeasse. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juro o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que ele tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus, nesse dia de hoje, nos pede que cultivemos sempre mais os dons que Deus nos deu. Perceba que a parábola apresenta, ou seja, essa parábola apresentada nesse evangelho, Jesus fala de 3 empregados que tiveram a responsabilidade de cuidar de 5, 2 e 1 talento, respectivamente. Diferente dos 2 primeiros, que logo ao receber os talentos correm para trabalhar e multiplicar aqueles talentos, o último, contudo, cavou um buraco e enterrou com medo. Meus irmãos, queridas irmãs, o grande pedido de Jesus é que multipliquemos os dons recebidos. Então é preciso fé, pois o medo nos torna incapazes e, a exemplo do terceiro empregado, caímos na tentação de guardar só para nós. Assim é nossa vida de revelação com Deus, ou seja, vai ser a nossa relação para com Deus e para com a igreja. Muitos e diversificados são os dons que Deus nos dá. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, é preciso vivê-los e partilhá-los na comunidade. Juntos, formamos uma belíssima comunidade de fé. Muitos são os dons, seja cantar, tocar, ler, servir, ensinar, ouvir, assistir, ajudar, acompanhar e tantos. Todos são multiplicados e torna-se belo e robusto quando partilhado, quando vivido em espírito de comunidade.
que Deus nos ajude assim a sempre termos esse senso da partilha, esse senso de multiplicar os talentos qual recebemos de Deus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perceba que todos nós sabemos que temos dons e que Deus nos premiou com talentos e virtudes. Porém, muitas vezes desprezamos os carismas que temos e deixamos de lado as aptidões que possuímos, seja por preguiça, por desleixo, porque não damos muita importância ou porque nós não nos valorizamos e desconhecemos o nosso potencial. Meu irmão, querida irmã, a parábola dos talentos, então, nos leva a compreender que cada vez que assumimos os nossos dons com humildade e perseverança, o Senhor se alegra conosco e nos presenteia com mais dons e mais talentos. Dessa maneira, Jesus nos conscientiza de que seremos cobrados de acordo com o que conseguimos fazê-los render. Justo é que todos nós usemos e usufruamos de tudo quanto Deus providenciou para a nossa felicidade, pois a justiça de Deus consiste em fazer valer o seu plano de amor para a nossa vida. No mínimo, meus irmãos, queridas irmãs, todos os homens e todas as mulheres recebem da mão de Deus o dom de sua vida. E muitas vezes esperamos que aconteça nela coisa extraordinária, quando o Senhor só deseja que possamos vivê-la com alegria e confiança nele. Portanto, o medo nos leva a destruir a nossa capacidade de viver feliz. O querer muito, o achar que tudo, pouco, nos leva a perder o tempo precioso da nossa existência e de enterrar as pequenas oportunidades que temos para viver bem. Tudo o que recebemos de Deus vem na medida certa, de acordo com a nossa capacidade. Nem mais nem menos do que precisamos receber. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você já parou para pensar na grandeza que é a sua simples vida? Você aprecia a sua vida ou acha que a vida do outro é melhor que a sua? O que você tem feito com os seus dons, com os seus talentos? Você se acha sem expressão? Se acha incapaz de realizar alguma coisa? De que você tem medo para fazer frutificar esses talentos que recebeu de Deus? Reflita nisso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos a Deus, que é nosso Pai, que nos transforme em discípulos responsáveis, que sabem aproveitar cada circunstância para fazer frutificar os dons que nos concede, e, sobretudo, nos colocando a serviço do próximo. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos que você tenha assim, possamos desejar assim um abraço fraterno e que tenha um abençoado dia na graça do Senhor. Portanto, fiquem na paz de Deus e que desça sobre vocês e sobre a família a bênção desse Deus que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.